Olá, estamos começando o Podcast Business. Esse é o primeiro programa do Podcast Business. Sejam muito bem-vindos. Se você, empresário ou que é alguém que está querendo começar nesse ramo, não tenha medo. Aqui nós vamos transmitir para você conteúdos que vai trazer relevância para o seu crescimento e o crescimento da sua empresa. E se você quer estar expondo, falando mais da sua marca, do seu produto, ou até mesmo da sua empresa, daquilo que ela é, venha para o Podcast Business. Aqui nós damos voz ao seu propósito. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o seu Geraldo, dono da Casa Olímpica, que vai nos mostrar, contar um pouco da sua trajetória, dos seus desafios no empreendimento que ele já faz na cidade há algum tempo. Seu Geraldo, seja muito bem-vindo a esse lugar. Obrigado. É uma alegria, um prazer poder estar aqui junto com vocês, contar um pouquinho daquilo que, da minha trajetória, que não foi fácil, mas estamos aí e só vitória, graças a Deus. Seu Geraldo, antes de a gente entrar naquilo que é o conteúdo da sua empresa, quem era o Geraldo antes de entrar no ramo do comércio? Eu vim para Petrópolis há 40 anos atrás, né? Compramos uma padaria lá no São Sebastião. De lá viemos para Paulo Barbosa, para uma pastelaria, né? Trabalhei ali por volta de 3, 4 anos. Depois compramos a Casa Olímpica, né? Que era a Adega Olímpica, era uma lanchonete. Logo depois, nós somos um grupo, né? Tinha na cidade e estamos juntos ainda, né? E compramos um restaurante comércio, aí fui para lá, né? Sempre que comprava uma casa, eu ia lá para levantar a casa, né? E Deus sempre me deu essa direção, essa sabedoria, e sempre deu certo, né? Aquilo que a gente fazia. Só que quando eu estava no restaurante de comércio, começou a dar problema na Casa Olímpica, na Adega Olímpica, que era uma lanchonete. E eu chamei meus sócios e falei para eles, assim, olha, aqui nós estamos tendo problemas nessa loja e nós precisamos dar um jeito, porque não está bem. Nós tínhamos 2 concorrentes, um do lado, os dois, né, do nosso lado ali, que era o restaurante Books Bar e a padaria Rainha de Petrópolis, né? Então eram 3 casas vendendo praticamente quase a mesma coisa e a gente estava ficando para trás, né? Estava muito complicado, a casa parou de dar lucro nessa época, né? E eu chamei 2 sócios meus que representavam os outros também, sentamos junto. E eu disse para eles, falei assim, olha, nós temos que dar um jeito, tá? Porque a casa está difícil, está ruim, não está dando lucro, está às vezes até dando prejuízo. E aí um deles, que é um dos donos da Casa d'Angelo, ele falou comigo assim, falou, Geraldo, vamos fechar ela, a gente paga o aluguel dela fechado e depois a gente vê o que vai fazer. E na conversa ali eu disse para ele, falei assim, olha, o nome dele é Joaquim. Falei, olha, Joaquim, você tem a Casa d'Angelo, que é a Casa d'Angelo na época, né? Hoje eu não sei como é que está, mas na época era uma casa que dava muito lucro, né? Muito lucro. E eu falei assim, olha, mas eu preciso dessa loja, que ela me dê algum retorno, porque enfim, eu preciso de uma renda daqui. E ele disse assim, então, mas o que você vai fazer? Eu falei assim, se vocês permitirem, eu vou mudar de ramo. Eu vou mudar o ramo dessa casa. E ele me respondeu o seguinte, olha, se você quiser mudar, pode. Só que sócio nenhum vai colocar dinheiro aí. Tem que fazer sozinho. Porque já está dando prejuízo para todo mundo. Aí eu disse para ele o seguinte, falei assim, olha, eu só preciso da permissão de vocês. Se vocês permitirem,
eu vou dar meu jeito. E aí ficou combinado que eu poderia mudar de ramo. E aí eu assumi a responsabilidade sozinho. Tantos sócios, eu assumi a responsabilidade sozinho. E eu peguei, na época, $10 mil emprestado, que hoje daria em torno aí de 60 mil, não sei. É só que não deu para comprar praticamente nada, que era muito pouco dinheiro, né? E aí eu dividi a loja, né? Coloquei uma prateleira cá na frente, nem no meio não foi, mas cercando tudo para ninguém ver, porque estava tudo vazio lá para trás, não tinha nada. E eu comecei ali com aquela pequeno, né? E me lembro que teve 2 concorrentes meus da cidade que chegaram, olharam, conversaram os 2, um de cada loja. Eles se davam bem, né? E saíram rindo, porque eles acharam assim, esse camarada não vai chegar a lugar nenhum. São meus amigos, mas eu acredito que eles pensaram dessa forma, foi o que eu pensei na hora. Só que eu comecei a pedir a direção de Deus, né? Pedir a Deus que me desse a direção, me desse sabedoria, porque eu não queria dar prejuízo para meus sócios, eu queria assim, ser um instrumento ali para abençoar a vida deles também, né? Não só a minha, mas a deles também. E eu comecei a trabalhar, inclusive eu comecei até um pouco errado, porque os pessoal que ficaram comigo eram pessoas que trabalhavam na lanchonete, eles não entendiam nada daquele ramo. Não teve treinamento? Não teve nada. Eu não coloquei ninguém que sabia, que entendia. Foi meu erro, né? Porque eu poderia ter colocado alguém. Mas, então, foi difícil. No começo foi muito difícil, muita dificuldade e tudo. Mas Deus me honrou. Deus me abençoou e ela foi crescendo. Quando fez 1 ano e meio, um ano e pouquinho que eu estava ali, não, talvez 1 ano, porque 1 ano e meio eu abri ela toda, mas 1 ano eu já afastei um pouco a prateleira, né, mais para o meio da loja, já tinha mais mercadoria, e quando fez 1 ano e meio eu abri a loja toda, né? Era uma loja só, hoje é 2, porque eu peguei a do lado, né? E ali a loja foi crescendo, mas mesmo assim teve 2 sócios que não acreditou. Eles não acreditaram que ia dar certo. E aí um me vendeu a parte dele, né? O outro queria vender também. Aí eu, na época, eu não tinha o dinheiro. Falei para minha filha, eu falei assim, olha, você que sabe, ele quer vender a parte dele. Se você quiser comprar, porque minhas filhas faziam faculdade e de dia estava lá comigo, trabalhando, né? Então ela comprou a parte desse outro, né? E a Casa Olímpica começou a ficar conhecida. E alguns anos depois nós conseguimos comprar a loja do lado, que era uma loja de doce, né? Na época, eles iam fechar, queriam passar. E aí nós compramos a loja do lado. E foi assim um pouco preocupante, né? Porque era um investimento alto e, né? E eu sozinho na responsabilidade. Muito desafio isso, geral. Na responsabilidade. Eu costumo dizer, né, Luiz, que é agito. Que agito. Pois é. E aí eu peguei a loja do lado, e aí os 2 me venderam a parte dele. Mas os outros não, os outros acreditaram. Eram quantos mesmo? Eram 10. 10? Que equipe, hein? É porque a gente também. porque a gente não tinha só uma casa.
Não era só uma lanchonete. Na época eu não fazia parte de todas, mas era Casa d'Ângela, era o Patins, era Pastelaria Paulo Barbosa, Bux Bar, Marabá. Vocês não devem nem lembrar. Mas como é que surgiu essa ideia do nome Casa Olímpica? É porque ela era adega olímpica. É de vinho. Era uma adega, né? É de vinho. Então era adega olímpica. Quando nós compramos já era adega olímpica. Tá. Como nós mudamos para o outro ramo, aí nós colocamos Casa Olímpica, né? E a Casa Olímpica hoje, a gente trabalha com um pouquinho de cada coisa, né? Enfim, deve ter lá, não sei, quase 20 mil itens diferentes, né? São ferragem hidráulica, tintas, ferramentas, maquinários, né? Então é um compromisso muito grande que a gente tem com o cliente hoje. Por quê? Porque o cliente, você nunca consegue ter tudo. Não tem como. Tem que indicar, né? Não tem como, você não tem tudo. Mas o cliente chega lá e diz assim, eu vim aqui porque aqui tem tudo. Ótimo. Isso é uma responsabilidade que o cliente coloca em cima nossa, da né? loja. Seu Geraldo, é por isso que alguns empresários então, acabam adquirindo os produtos mais procurados também para poder ter esse tudo. Como é que é? É por isso que os empresários acabam aumentando o seu negócio, adquirindo esses novos produtos, porque existe muita procura. Existe procura. Então, tudo aquilo que existe procura, a gente começa com pouco, para ver como é que vai ser o andamento daquilo ali. Para não dar prejuízo. Mas a gente procura, sim, suprir a necessidade do cliente. Hoje a Casa Olímpica é muito conhecida, até mesmo os concorrentes, né? Às vezes quando não tem na loja deles, eles indicam a Casa Olímpica. Que legal. Uma coisa que eu acho muito bacana aqui em Petrópolis é isso. Eu percebo que os comerciantes, aqui não tem não, mas vai lá na loja tal e tal. Isso é muito legal. Eu acho muito legal, porque existem outros lugares que não fazem isso. Eles não indicam porque fica aquele querendo, né? Não vou indicar fulano, não. Não precisa disso, né? E a gente também tem esse hábito, né? Quando a gente não tem um tipo de mercadoria, a gente sabe onde a gente falar para o cliente, lá eles são especializados nisso, tal, né? Então, a minha vida foi toda no comércio. Desde eu comecei a me entender por gente. Meu pai já tinha lá, já trabalhava de empregado no comércio, né? E ele me levava junto lá para o comércio, e eu já ajudava a limpar a prateleira, limpar uma coisinha, Então a minha vida foi comércio. Tudo deu certo? Não. Teve coisas que não deu certo. Mas não me atrapalhou a minha caminhada. Porque a gente também tem que saber na hora que a gente erra. Porque a gente erra. E é uma experiência por impulsionamento. Precisa ser visto assim, né? Eu já errei. Só que eu voltei atrás, né? E parei por ali, comecei de uma forma diferente para a coisa dar certo. Teve eu não sei quem é o pensador que falou, acredito até cientista, que falou que foi só uma maneira de eu não fazer, de eu não acertar. Esse aqui eu fiz, não deu certo, eu vou tentar outro. Eu sei que esse aqui não vai dar certo. Então a gente, com as experiências, mesmo negativas, ela serve para falar, opa, essa aqui já não funciona, mas vai ter outras que eu vou chegar lá. Ou seja, o caminho continua. O caminho para o sucesso continua. Eu falo, ontem eu tive um insight ontem, até coloquei no Instagram. Aliás, você que está nos assistindo aí, acompanha o nosso Instagram, @podcastSauLuiz, tá? Que o lugar que a gente quer chegar, a gente precisa buscá-lo. Como é que a gente busca o lugar que a gente quer chegar? Você tendo atitudes que vão te impulsionar a estar nessa trilha, nesse caminho, né? E a persistência, né, Luiz? Porque ele falou que ele já teve outros desafios, não foi, acredito que não foi a primeira loja, como ele falou, o primeiro comércio, e ele vai em tentativas de acertos e erros, né? Até você encontrar ali o equilíbrio
de poder manter isso fluindo, né, e constante. E todo empreendedor tem que ter essa ousadia, né? De enxergar além daquilo que está na visão ali. É verdade. É tanto que uma coisa que é interessante é a de casa de vinho, para o que o senhor faz. E eu lembro que um dos trajetos que quando foi fazer essa transição naquele lugar, houve uma estranheza das pessoas associadas, né? E como é que foi lidar com isso? Acreditar na visão, acreditar no propósito, acreditar naquilo que o senhor conseguiu enxergar e levar para frente. Como é que foi esse desafio? É verdade. Esse desafio é o que é? É o sonho, né? Uhum. É o sonho, é o desejo de vencer, né? O desejo da gente vencer e a certeza de que a gente pode, né? Que a gente pode chegar, né? Pode encontrar problemas no meio desse caminho? Pode. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que ter dentro da gente que a gente é capaz e que a gente pode chegar lá, né? E uma das coisas que eu sempre usei na minha vida, foi não caminhar sozinho, pedir a direção de Deus. Isso aí é da minha vida, eu fiz isso sempre, entendeu? Então, teve coisas que eu fiz por mim mesmo que não deu certo. A partir desse momento eu comecei a entender que a gente tem que ser dependente também da vontade de Deus. Né? Então, quebrar não é o fim, né? A pessoa deixar de desejar consertar o que foi quebrado é que é o fim. É o fim. Né? Quantos bilionários nesse mundo quebraram, tentaram várias vezes quebraram de novo, mas eles persistiram. Como o Gerson falou, a persistência ela é muito importante para quem quer vencer na vida. É verdade. Você precisa persistir. Não deu certo de um jeito, tenta de outro. Vai que vai dar certo. Agora, por que muitas pessoas não chegam lá? Porque desistem, eles quebram uma vez, não é para mim. Eles falam assim, não é para mim. É um erro. Você que está nos assistindo, é empreendedor, é um erro isso. Se não deu certo de um jeito, tenta de outro. O que o seu Geraldo acabou de falar aqui, né? Peça ajuda, não ande sozinho. Primeiro, essa ajuda precisa ser pedida a Deus. Deus, me dá conhecimento, abre a minha mente para isso. O que eu devo fazer, como eu devo fazer. E aí, né, seu Geraldo? Vai dar certo, uma hora dá certo, como deu na vida do senhor, né? O seu Geraldo, o senhor não era só o Geraldo, tinha família, a esposa, os filhos. E nesse tempo de decisão, você estava olhando ali que a adega olímpica não estava fluindo, não estava funcionando, e teve que tomar essa decisão de dar o start, sabe, de mudar e para um ramo desconhecido, que acredito que não era a sua área, e como o senhor falou, também não eram dos seus funcionários, que foram também carregados juntos para esse novo tipo de comércio. Isso. Mas como é que ficou o apoio da família em estar junto com você nessa decisão? A família foi, assim, meu braço direito, né? Porque a família me apoiou. E dentro da sociedade eu tive sócios que me apoiaram também. Entendeu? Então, teve esse que achou que não ia dar certo. Portanto, até vendeu a parte dele, né? Ele se arrependeu, né? Eu creio que sim. Eu nunca perguntei, mas a gente conversa, a gente bate papo, a gente, né, somos amigos, e até porque lá no passado eles me ajudaram muito, né? Então, naquele momento ali, naquele ramo ali, ele achou que não ia dar certo, e é de cada um, né? É a opinião de cada um. Então ele resolveu vender a parte dele, o outro vendeu também, e não acreditaram, né? Eles não acreditaram que poderia dar certo. Eu acredito até que eles não desacreditaram de mim, eles acreditaram de um tipo de comércio que eles não entendiam também. Não tinha conhecimento. Porque o conhecimento deles era lanchonete, padaria, restaurante, essas coisas. Então não era o ramo deles, né? Então por isso eles acharam que aquilo ali não ia dar certo, né? Olha, deixa eu atrapalhar o senhor rapidinho aqui. Olha que interessante, né? Não é, às vezes o senhor não tinha o conhecimento da área do varejo, né?
mas não teve medo de se lançar a esse novo desafio. Às vezes a gente precisa fazer isso. Se não está dando certo um mercado, um caminho, se lance num novo, igual o senhor fez. Isso é um belo exemplo disso. Obrigado, irmão. Eu ia fazer esse mesmo comentário. O medo do novo é a ousadia de tentar, apesar do medo. A coragem, ela não é ausência de medo. Ela é ação para cima daquilo que é novo, e aí surge a coragem. E o senhor foi maravilhoso nisso, porque ousou acreditar, ousou investir naquilo que não conhecia, e junto com uma equipe inteira, um time. Casa Olímpia hoje, ela está aí, mas por causa desse time. Né? E deu muito certo. Então, assim, você que está nos assistindo, coragem. Não é porque o desafio é novo que você não vai encará-lo. Né? Nós precisamos avançar. É hora de avançar. Desculpa, Marta, tá te cortando. Eu acho que o ponto principal também como o seu Geraldo falou, né? A família, cara. Família, se você não tiver ali a sua família alinhada, te apoiando, eu acho que fica muito mais difícil de você lidar com pressões, porque o seu Geraldo, depois ele compartilhar um pouco sobre essa pressão também da finança. Como ele falou, ele começou algo novo que ele não conhecia, já com dívida, cara, no empréstimo. E pensa, se a família está contra. Então, assim, para você que está nos assistindo, você que está querendo começar a empreender, tem sim um fundamento de você ter a família do seu lado. Porque quando tem alguém que te apoia, mesmo sabendo que aquilo ali é um risco, pode sim a pessoa virar e falar assim, não, vamos que vai dar certo. Porque se tiver alguém na família que fala ao contrário, cara, desanima mesmo. Desanima, né? Seu Geraldo, como é que o senhor escolheu esse setor? Como é que veio essa ideia do varejo naquela época? Olha, essa ideia veio o seguinte. Eu trabalhava no restaurante de comércio nessa época, né? Eu gerenciava o restaurante de comércio como sócio-gerente. Eu era um sócio-gerente, né? E a minha esposa, ela tinha se convertido. E eu achava assim, que eu tinha Deus na minha vida, mas eu não precisava me converter, ir para uma igreja evangélica. Mas eu fiz um propósito com Deus de uma forma assim, muito... Não sei como é que foi, mas assim, de repente eu fiz um propósito com Deus assim. Se eu sentiu. O dia que Deus me tirar de um local onde eu tenho que vender cigarros, bebida alcoólica, essas coisas, eu vou me converter e vou junto com a minha esposa para a igreja. E logo depois aconteceu esse episódio da loja lá, tá lá embaixo, tá falindo. Propósito de Deus, E Deus permitiu que isso acontecesse, e Ele me levou para lá. Quando eu fui para lá para mudar esse ramo, a loja de ramo, eu queria continuar, porque eu cuidava do restaurante de comércio. Então eu queria cuidar dos dois. Mas chegou um ponto que eu senti assim, não dá, eu não tenho como. Eu não tenho como cuidar de duas lojas, porque eu não posso estar nas duas no mesmo, né? E uma vai ficar em falta. Então eu cheguei pro meu sócio, que trabalhava comigo, e falei para ele, assim, olha, não tem como eu continuar aqui. Você fica aqui que eu vou tentar levantar aquilo lá, porque a gente não pode perder aquela loja. E então eu acredito que Deus permitiu que acontecesse isso lá, para que eu fosse para lá, para que eu não precisasse vender mais bebida alcoólica, cigarro. E eu, então, a partir daquele momento, eu me converti ao Evangelho. Hoje eu sou um crente de Jesus Cristo. Fui com a minha família, né? Então foi assim, algo de Deus também na minha vida, tá? Uma coisa que eu queria deixar aqui, bem claro, né? Nós comerciantes, uma coisa que nós precisamos muito na nossa vida é fazer contas. Temos que fazer conta. Todo mês nós temos que saber quanto nós vendemos, quanto nós pagamos, qual o nosso percentual, né? As despesas que nós temos, as percas também, porque, né?
Onde comércio. pode enxugar, né? Então nós precisamos fazer conta. Porque muitos comerciantes pecam nessa parte, porque eles não fazem conta. Né? Tem muitos comerciantes que às vezes vai à falência mesmo. Por quê? Porque quando ele acorda, ele já está falido, porque ele não faz conta. Né? Então, isso aí é fundamental na vida do comerciante. Todo mês ele tem que saber o que ele vendeu, o quanto ele pagou, o quanto ele ganhou, e se está cobrindo aquela despesa, porque senão é perigoso, é complicado. Seu Geraldo, em cima do que o senhor está falando, qual seria o feeling para os empresários que estão nos assistindo, que vão, né, poder estar acompanhando e aprendendo um pouquinho com a sua experiência? Qual é o feeling para saber a hora de parar ou a hora de mudar de ramo? A hora de parar é aquela hora que você começa a tirar dinheiro do bolso para investir. Você investiu, você levantou seu comércio, está funcionando, mas ele tem que se pagar. O comércio, ele tem que chegar no final do mês, ele tem que pagar as contas e tem que dar o retorno. Tem que dar um retorno para você. Nem que seja pouco. Nem que seja pouco, mas tem que dar. A partir do momento que você começa a tirar dinheiro do bolso para pagar a dívida do seu comércio, então ali é hora de você acordar, de você dar, ou você detectar o problema, onde está, e começar de novo, né? Ou você até parar, porque senão vai ficar ruim. Eu acredito também, seu Geraldo, que o planejamento, né? A pessoa, às vezes, antes de lançar o seu negócio, a sua loja, a sua empresa, a sua indústria, ele precisa calcular tudo. O que é necessário? Porque, às vezes, por exemplo, na construção, vou dar um exemplo aqui de uma construção de uma casa, um prédio, a pessoa, se fizer um mau cálculo, um cálculo errado, você vai gastar o que você tem para investir, não vai concluir, né? E você não concluindo, seja qual comércio for, você não vai ter todos os produtos necessários para que tu dá retorno financeiro. Então você vai acabar tendo que depois se submeter a um empréstimo para conseguir terminar aquilo ali, e aí vai o investimento que foi feito, o retorno vai demorar mais ainda, mais tempo ainda. Tem gente aí que começa a ter retorno dos seus negócios depois de 1 ano, 2 anos, mais anos. Verdade, não é verdade? Então, assim, o grande erro, acho que é no início, é a falta de planejamento. Uma das coisas também que eu posso passar aqui é sobre esse planejamento e aluguel. Aluguel hoje é um vilão. Por quê? Porque você tem que fazer os planos, igual você está falando, tem que fazer o seu plano. Bom, aqui eu posso vender X, ganhar X, mas a minha despesa aqui, o aluguel é muito caro, eu vou ter tantos funcionários, eu vou ter impostos. Então, é necessário que você faça essa conta antes de abrir o comércio. Eu já tive problema. Porque ansiedade, né? Não é ansiedade de doença, não. É querer fazer a coisa acontecer, isso vai dar certo. Mas eu tenho isso, viu? Eu entendo isso aí. Então tem que ter cuidado. Por quê? Uma vez eu fui comprar eu contratei uma loja, né? Vou abrir uma loja. Um local que eu tinha certeza que ia dar certo e tal. E eu já me tinha me convertido e eu orei a Deus em casa e pedi: Senhor, eu quero, se for da tua vontade. Mas quando eu li a loja, meus olhos brilharam, né? Aqui vai dar certo, a loja toda montada, tudo certinho. Eu falei: só botar mercadoria e trabalhar e vai dar certo. E quando eu saí daquele local, eu já tinha, aí combinei tudo com o corretor. Quando eu saí, encontrei com um amigo meu e ele falou: ô Geraldo, o que você está fazendo por aqui? Eu falei assim: rapaz, era o meu sonho ter uma loja aqui. E hoje eu consegui. Eu já combinei tudo com o corretor, vou abrir uma loja aqui.
Ele sorriu, falou, não faz essa besteira. Não faz. Não faz porque você vai se arrepender. Ele falou assim, olha, eu sou dono de 3 lojas aqui. 3 imóveis. O imóvel era dele, as 3 lojas. Proprietário da loja. Ele falou assim, olha, você vai pagar o aluguel. Eu não pagava aluguel das minhas 3 lojas aqui. Eu perdi quase tudo aqui. Ele falou assim, as lojas estão de pé, mas eu tenho dívida que eu fiz aqui dentro. Quase que eu perdi até a minha família. Falou assim para mim. E eu disse assim, mas e agora? Eu já dei minha palavra. Ele falou, você já deu sua palavra. Mas não tem um prejuízo. Falou assim, olha, volta lá, fala com ele, conversa com ele. E eu sempre fui muito assim, muito honesto naquilo que eu falar, que eu falo, sabe? Isso é bom. E eu disse para ele assim, olha, pode ser que não dê certo, mas eu não vou voltar atrás não, porque eu já dei a palavra. Irmãos, foi 1 ano e meio de sofrimento. Era 4 anos de contrato, com 1 ano e meio eu tive que parar mesmo, porque eu saí devendo, levei quase 5 anos para pagar aquela dívida depois. Então, esses altos e baixos acontecem na nossa vida. Acontece. Mas a gente tem que saber. Quando chegou 1 ano e meio, eu falei, agora eu tenho que parar, não posso mais continuar, porque vai ser pior. Né? Então, quem está ouvindo a gente, gostaria de passar isso. Eu sei que pode ter muitos empresários que são muito mais experientes do que eu, né? Mas tem alguns que podem estar começando, então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. É o planejamento. Antes de começar, cuidado. O senhor me fez pensar aqui rapidinho sobre a referência de ponto. Como é que o senhor vê o ponto? Ele é realmente importante? Ou a pessoa que não tem dinheiro para investir num ponto bom, ele pode investir num ponto mais ou menos e depois que começar a lucrar, ele vai para um ponto melhor? Depende muito do tipo de comércio. Porque se você trabalha com um produto específico, de repente você pode abrir onde o ponto não é muito bom, mas o cliente vai lá porque o seu produto é específico. Agora, se você trabalha com um produto igual os teus concorrentes, tudo igual, se você tem um ponto que fica meio distante, fica meio difícil, o cliente não vai, porque ele já tem aqueles mais próximos ali. Então, é isso aí. O produto específico, o cliente vai procurar. Mas o produto que todo mundo tem, ele vai procurar, ele vai, aonde ele passa, ele vai parar e comprar. É ali que vai parar. Olha que insight legal para vocês aí, pessoal. Muito bom, viu? Obrigado pela resposta. Para falar mais. Sim, eu quero fazer um comentário, né? Muito interessante. Como é bom ter bons conselheiros, né? A partir dos negócios. Foi um bom conselho. A fé, a gente às vezes pensa assim, abrir meu negócio, e aí? Fé é o planejamento, né? Nós precisamos andar alinhados com os dois. Isso. Né? Tem que ter o alinhamento. Isso foi muito importante. E honrar. Parabéns, seu Geraldo, por toda essa trajetória e por hoje poder estar aqui ensinando para os nossos amigos, o pessoal em casa, sobre essa riqueza de negócio, sobre essa coragem e essa compreensão. Que todos nós podemos errar também, mas não precisamos permanecer ali. Recalcular a rota é super importante. É verdade. A gente pode ter, olha só, tem um exemplo. As lojas líder, né, é uma potência, né? Lojas líder é uma potência. Você vê, eles fazem um planejamento. Eles vêm onde eles estão pensando em abrir, eles vêm, fica ali um olheiro, né? Contando, às vezes, até quantas pessoas passam naquela calçada durante o dia, durante tantas horas, né? Já é um planejamento para abrir uma loja. Vocês veem que eles têm assim um estudo minucioso para abrir uma loja em algum lugar. Eles abriram em Petrópolis, não deu certo. Olha só. Entende? Então,
é algo que nós, como comerciantes, pode passar por isso, por um problema assim. É que cada cidade tem o seu público específico, né? E a questão, eu vejo que a questão social, ela é muito importante. Acho que é a necessidade também, Luiz, daquilo que, olha, o público específico, mas qual é a necessidade que teu público tem de estar consumindo aquele determinado produto? É o poder aquisitivo, né, que se fala. O poder aquisitivo. Poder aquisitivo, perdão aí, pelo meu erro. Esse poder aquisitivo é importante, né, ser analisado, né, Dr. Geraldo? Porque Sim. se você vai investir num bairro que você sabe que o poder aquisitivo daquelas famílias tem uma média de R$1.000 por mês, você tem que calcular isso. Tem que calcular, Não é? Com certeza. Essa pessoa não vai lá gastar R$500 por mês na tua loja. Pois é. É porque tem outros compromissos. Esse compromisso. Hoje, esse momento agora, o comércio está passando por um momento meio complicado. Todo o comércio, todos. Eu converso muito com o pessoal de sapatarias, de roupa, enfim. Então, o momento agora é um momento que eles dizem que a economia está muito boa, mas pelo menos com as pessoas, os comerciantes que eu converso, eu tenho ouvido que a coisa não está muito legal. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa que ele tem 6 ou 7 sapatarias aí na cidade, né? E ele falou comigo, falou assim: Geraldo, eu precisava ter a coragem que o senhor tem, porque quando uma coisa sua não dá certo, você fecha a porta e vai em frente. Uhum. E eu não tenho tido essa coragem. Eu estou passando por um problema. Tem lojas minhas que eu estou investindo dinheiro para segurar ela, né? E eu falei para ele, assim: olha, isso aí não é legal. Isso aí não é legal. Você tem que fazer conta, você tem que ver a que está te dando prejuízo e sair fora. É migrar, né? Olhar como dando essa referência, né? A pessoa já tem mais de uma loja naquele âmbito ali. Fecha uma e junta tudo. Isso. Porque desculpa. Pode falar. E hoje a gente vê, né, esse cenário da economia, o comércio varejista, a facilidade que tem com a internet. Sim, então, às vezes, a pessoa vai usar ali o próprio celular para estar consumindo aquilo que ela talvez iria ter que ir na loja, se desgastar de tempo. E hoje é tudo muito corrido. E as lojas no comércio funcionam no horário que está todo mundo trabalhando. Quando elas estão em casa, as lojas também estão fechadas. Então, facilita muito o uso do celular. Eu queria colocar um ponto muito rápido aqui sobre eu vim do Rio, morei 20 anos no Rio, né? Curicica, Barra, Pilhara, toda, Jacarepaguá, mas nasci em Caxias, Duque de Caxias. Conheço muito bem o comércio de Caxias. E quando eu vim para Petrópolis em 2019, né, antes da pandemia, eu tive uma percepção muito clara do comércio de Caxias para cá, totalmente diferente. Meu Deus do céu, eu fiquei olhando assim, vem cá, como é que esses comerciantes conseguem vencer com essa dificuldade? Porque você vai no centro de Caxias, Duque de Caxias, você vê aquele formigueiro, É um fervo. né? É um fervo. E aqui na cidade não, eu faço uma comparação, ainda tem a questão da chuva que vira e mexe, os comerciantes estão tendo prejuízo e os governantes não estão se envolvendo com essa situação que na cidade já é histórica. Como é que o senhor teve dificuldade, alguma dificuldade com relação à questão de enchente, perdas? Como é que foi esse processo de chuvas, de enchentes? Não, ali, graças a Deus, eu não tive problema. Essa última agora, né, que morreu muita gente ali no Alto da Serra e tudo, a água chegou a entrar mesmo na loja, e aí os funcionários ficaram preocupados, começaram a tirar as coisas. Gente, não tem jeito, porque é muita coisa que a gente tem no chão, no piso. Então eu falei, não, deixa que vai, isso aí vai parar. E graças a Deus, não estragou nada, não tive problema nenhum, né? Então, graças a Deus, ali onde eu tenho a Casa Olímpica, ali não tivemos problema. Olha, eu fico com o coração na mão, Sr. Geraldo, porque assim, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do próximo. E quando
E quando você vê pessoas que estão tentando vencer na vida, tendo prejuízo e não conseguindo voltar àquele patamar que estava seguindo, sabe? Isso dá uma tristeza tão grande. É sim. Sabe? Você que está nos assistindo aí, que já passou por isso, quiser vir contar a sua história aqui, compartilhar com a gente, compartilhar com o povo de Petrópolis, venha, entre em contato com a gente. Eu sinto assim que podia existir um apoio maior das autoridades com relação a essa questão. Se vocês não conseguem resolver a questão das enchentes em Petrópolis, pelo menos dá um incentivo para os comerciantes, que eu acredito que não tenha financeiramente esse incentivo na cidade. Tem, seu Geraldo? Olha, essa última aí, não, aliás, essa última, aquela que teve em 2011, me parece, Itaipava. Foi braba, né? Teve, assim, um apoio com empréstimos, assim, a juro muito baixo mesmo. Juro baixo. Teve. Dessa vez teve apoio para os comerciantes com juros, assim, zerado. Graças a Deus eu não peguei, porque de alguma forma me prejudicou, sim, porque o pessoal que tiveram que sair de Petrópolis, que perderam casas, que perderam outros que até faleceram nas barreiras, né? Então isso aí mexeu com o emocional do povo de Petrópolis. Então, é claro, me atingiu também, de uma certa forma me atingiu. Mas como eu não tive prejuízo físico ali, eu não peguei empréstimo, não. Mas teve esse incentivo, sim, do governo do estado. Eles chegaram a dar um incentivo, chegaram a dar incentivo nessa época, estava com o negócio aberto. Emprestaram dinheiro, aí sem juros. Quando chegou no final do ano, que era para começar a pagar no final daquele ano, eles prorrogaram o ano seguinte. Agora não sei como está, né? Como tá, Agora uma pergunta sobre essa questão. Como um empresário, como se preparar para essas eventualidades que acontecem, que não estão na nossa previsão, né, no nosso planejamento? Como empresário, como manter o seu negócio funcionando numa adversidade como essa, de sinistro, que ninguém estava esperando? Uma coisa muito fundamental na nossa vida de comércio é você ter uma reserva. Precisa muito, é muito importante você ter uma reserva, porque quando as coisas estão muito boas, né, você começa a gastar, né, porque você está ganhando, você tá tudo bem, aí você não se preocupa muito em fazer uma reserva, né, porque o amanhã ninguém sabe, só Deus. Só Deus sabe, né, o amanhã nosso. E muita gente não se precaver nisso aí. E é fundamental que o comerciante ele tenha uma reserva. Porque no momento desse, difícil, você tem pelo menos como se levantar, segurar esse momento, né, difícil que a pessoa pode passar. Porque isso é normal. Olha que interessante, isso que o senhor falou, ele serve também para a administração dentro da família. Né? O marido e a esposa que não se preocupa com uma reserva, alguém que perdeu o emprego tem um dinheiro guardado ali para segurar no momento de desemprego. Porque o seguro-desemprego, sinceramente, não vai né, solucionar todos os problemas mensais. Então isso é muito interessante até para a família. Né? Para a família. No momento, eu tenho 25 funcionários. Né? E eu faço de vez em quando uma reunião. E uma das coisas que eu deixo bem clara para eles, que o sucesso nosso não está no que nós ganhamos, está no que nós gastamos. Uau. Entendeu? Porque se você ganha 10 e gasta 11, 12, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você vai chegar assim, a um endividamento, né? A um problema sério na sua vida. Então eu sempre deixo isso bem claro para os funcionários. Falo, cuidado com o que vocês gastam. Faz um planejamento, guarda um pouquinho de dinheiro todo mês.
teve um problema sério na vida, na família, um problema de saúde, essas coisas, não deu para guardar aquele mês, não desanime. Mês que vem você guarda. Vai guardando um pouquinho. Porque é necessário que a gente tenha esse planejamento de ter uma reserva e saber gastar. Porque se a gente não souber gastar, a gente tem que gastar o que ganha, ou menos, aliás, menos, né? A gente guardar um pouquinho. Porque se gastar mais, vai ter problema. E o comerciante é assim. O brasileiro, ele não tem a cultura do investimento, né? A vida financeira, você não aprende finanças na escola pública, infelizmente, mas era extremamente importante que as autoridades colocassem um professor que ensinasse as crianças a vida financeira, porque já cresceria com a mente voltada ao investimento. Você está falando aí sobre os seus funcionários, dando feedback para eles, questão de essa postura, né, de pensar, eu preciso guardar, e esse guardar, por que não eu preciso investir? Né? O dinheiro parado, ele está ali, está desvalorizado. É verdade, E por que não fazer um investimento num produto bancário e tudo devagarzinho ali, está entrando pouco? O grande mal hoje de muitas pessoas é que querem investir e ter um retorno rápido. Não, eu vou investir R$500 para ter um retorno de R$10 depois de dar um exemplo. Depois de 2 meses, não vale a pena não. Ei, mas se você compra as pizzas, se você juntar no ano as pizzas que você comprou, você gastou porque você queria algo assim, não que a pessoa não deve, né, sair para comer uma pizza de vez em quando, mas existe esse pensamento, ele precisava ser reforçado. E o senhor faz muito bem isso com relação ao seu funcionário, está de parabéns, porque assim, num outro olhar, a gente poderia dizer que o patrão que faz isso, poxa, posso perder meu funcionário. Eu estou incentivando ele a economizar, ele pode de repente abrir um negócio, ser um empreendedor, eu não vou dar essa dica não. Tem gente que pensa assim. E o senhor pensa ao contrário, parabéns. É isso que eu ia falar, mas você já falou. Eu ia parabenizar que isso é uma atitude nobre de um empresário, não só ter só o funcionário pensando em si, mas educar o funcionário também para que ele possa crescer e desenvolver financeiramente. Isso é verdade. Uma ação nobre demais. E, seu Geraldo, quantos anos a Casa Olímpica tem? Nesse ramo, 32 anos. Eu tenho funcionário de 30 anos. Tem de 30, de 22, de 20, de 17. São funcionários que me acompanham mesmo. Assim, pessoas que eu confio, sabe? Então, isso é muito importante. Fazem parte realmente da história da loja ali. Pessoas que vestem a camisa da loja mesmo. Faz parte da família. Né? Eu quero citar aqui, todos são muito importantes para mim, todos os funcionários. Mas eu quero citar aqui o Felipe. O Felipe e a Dulce, né? Que são, assim, a Dulce tem 30 anos lá. E o Felipe, ele é um cara assim... extraordinário. Parabéns, Felipe. Deus te abençoe. Todos os outros também. Eu sinto que ele te ajudou muito. Né? Ele é um braço direito do senhor. O senhor pode falar qual foi o momento que o senhor mais se surpreendeu com ele? Sempre. Sempre. Todos os dias. Ele coloca o coração na empresa, né? O coração dele está na empresa. Né? Uau! Uau! Muito nobre. E olhando toda a trajetória, e em outro momento a gente vai explorar mais isso da sua parte, esse homem que está aqui hoje, ele começou muito jovem. E quando as pessoas olham a empresa, tudo que ele conquistou, nem sempre foi assim. E a história desse homem, quando começou, eu lembro muito bem da fala do bambuzal. Um menino que tinha 2 mudas de roupa, né? Um jovem que tinha apenas 2 mudas de roupas e precisava cuidar de uma família que o seu pai tinha morrido, né? E esse homem, esse jovem se tornou esse homem aqui. A minha pergunta é: que conselho hoje
o que esse Geraldo falaria se pudesse estar de frente com aquele jovem que foi chorar porque precisava mudar de vida? Que conselho, o que tu falaria para esse jovem? Olha, eu falaria, o conselho que eu poderia dar é: dias melhores lá na frente virão e você pode vencer. Não pare por aí, né? E porque eu tive essa palavra na gravação, eu tive essa palavra. Alguém que eu, assim, eu olhando para minha situação, não tinha perspectiva. Tinha sonhos, sim. Mas eu via um muro, uma muralha na minha frente, né? E uma pessoa disse para mim não, ela disse por trás, eu ouvi: esse menino vai longe. Então, é bom ouvir isso, né? Eu quero dizer que eu não sou um milionário, né? Mas eu hoje sou muito grato a Deus pelo que eu consegui na minha vida, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, não só a vida financeira, mas familiar, amigos, né? Assim, Deus tem feito algo muito grande na minha vida. Então, aquela palavra lá atrás, daquela senhora, né? Que ela disse assim: esse menino vai longe, aquilo ali, me deu vida, né? Me deu vida. E fica na sua subconsciência por anos, né? Pois é, aquilo me deu vida. Nunca esqueci daquela palavra dela, né? Para mim ali, eu via uma muralha na minha frente, né? Eu tinha sonho de atravessar essa muralha, mas assim, assustava, né? Porque era complicado. Mas ela deu essa palavra e eu ouvi. Quando eu virei as costas para pegar algo que ela pediu, dando uma vendinha, né, que a gente tinha, aí ela falou assim: esse menino vai longe. E ela era uma senhora de um poder aquisitivo muito grande. Ela era dona de uma fazenda que tinha lá, né? Assim, uma fazenda muito grande, com muitos funcionários. E aquilo ali me deu vida. Porque eu pensei assim: uma pessoa dessa, né, tão poderosa, né? Vê em mim alguém que vai longe, que vai, né? Olha a importância, gente, de você ver o talento, né, na vida da pessoa e você impulsioná-la. Isso foi um impulsionamento que pendurou por toda a sua vida, né? A gente está caminhando para o final do podcast Business, mas eu quero deixar uma pergunta para o senhor aqui, para quem já tem um negócio e para que ele não possa entrar numa crise financeira, o que ele deve fazer nesse meio do caminho? Olha, fundamental é fazer conta. Fazer conta. Ele tem que medir as despesas, vendas, percentual de lucro. É fundamental. Todo mês, é fundamental você cuidar do que você está vendendo, de quanto você está ganhando, de quanto você está gastando. É fundamental. Assim, valorizar. Você ia fazer uma pergunta, né, Marta? Hoje eu vejo que a inteligência artificial e a automação na empresa, na indústria, tira, infelizmente, a vaga de muito pais de família, né, mãe de família. E eu faço um apelo aqui no final dessa gravação. Você que é empresário, dono de indústria, loja, empresa, faz essas contas que o Dr. Geraldo está falando e coloque assim, né, para quem não tem essa visão, coloque dispensar funcionário como a última opção. Né? Faz essas contas e vê onde você pode enxugar. Vou tirar daqui, mas não vou mandar fulano embora. Porque essa pessoa, ela precisa. Toda pessoa, ela precisa. Se existe precisa de um alinhamento, faça esse alinhamento com o seu funcionário, mas não dispense ele. Né? Você vê que depois isso vai causar na família, vai atingir a família. Às vezes é um pai que tem 3 filhos, 4 filhos, às vezes a esposa não trabalha, não ajuda, às vezes até tenta, mas não consegue. Então eu acho assim que quando você se preocupa, se coloca no lugar do próximo, mesmo você sendo o dono de um negócio, o empresário,
Deus abençoa. É verdade. Deus abençoa. Eu tenho certeza disso. Verdade. Seu Geraldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Porque o que o senhor trouxe, transmitiu nessa mesa de história, experiência, quantos insights a gente pode tirar para a nossa mesa, né, Luiz? Para o nosso podcast, para o nosso aprendizado, para a nossa vida principalmente. E quantos que estão nos assistindo também, né? Podem estar pegando ali conteúdos bons, relevantes e saber que existe uma loja. E não uma loja, mas existe o Senhor Geraldo, que a pessoa pode chegar até lá porque vai te encontrar lá e conversar, pegar experiência, trocar experiência, porque experiência de vida, de empresário, o senhor tem demais. E é lindo, é bom ver isso, é bom saber que na nossa cidade tem alguém que tem um coração entregue ao que faz realmente. E a Casa Olímpica, ela tem uma história. Uma vez eu inventava modas em casa e fui na rua procurar alguma coisa. Passei numa lojinha para procurar certo tipo de material, não tinha. E falei assim, vai na Casa Olímpica. Fui lá. Eu já ouvi isso. Aí só que lá também não tinha. Eu fui embora pra casa, eu falei, cara, isso aqui não tem lugar nenhum mais, eu não vou ficar andando aqui. Olha que referência aí. Caçando isso e fui embora pra casa. Porque não tinha. Eu falei assim, gente, isso aqui não tem. Acabou, a cidade não vende esse produto, eu tenho que ir pra internet. E isso é bom porque é uma loja de referência. E é muito bom. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá assistindo que quer ingressar nesse ramo, que tem esses desafios, que tem às vezes um medo, ou tá olhando para a empresa e tá vendo que tá ruim e tem o medo de virar a chave. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. O conselho que eu daria é o seguinte, eu vejo muitas pessoas que às vezes é dispensado de uma empresa, né? Recebe seus direitos, e às vezes vende um carrinho que ele tem, vende um bem que ele tem para abrir uma empresa. O conselho que eu dou é que ele estude bem isso aí, que ele pense bem, que ele procure a fazer, né, um levantamento direitinho, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer, sobre a questão do ponto, igual nós falamos, né? E eu acho assim que a pessoa deve tentar, sim, se ele tem desejo no coração, se ele tem uma coisa que é fundamental é você conhecer o que você vai fazer. Boa. Você conhecer o ramo que você vai entrar, né? Porque cuidado, né? Porque um ramo que você não conhece, eu entrei num ramo que eu não conhecia, mas eu tive muita dificuldade. Então, quando você pega um ramo que você já conhece, é muito mais fácil, né? Ali você já tem 80%, 90% para dar certo. Mas um ramo que você não conhece, você tem que ter um pouco de cuidado aí. Muito obrigado, seu Geraldo. Que gravação bacana, que podcast business, né? Lançamos muito bem o podcast business com a presença do seu Geraldo. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. A gente se sentiu honrado, né, em dar o pontapé inicial desse programa com a sua presença. Marta, tem uma consideração final? Sim, um podcast como esse pode mudar o seu destino. Acredite no teu sonho, você vai longe. Isso aí. É isso aí. Então ficamos por aqui. Você que deseja estar aqui com a gente, não esquece de entrar em contato conosco, tanto aqui no direct quanto no WhatsApp também. Deus abençoe sua vida e fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Amém.